Bem, os irmãos sabem que nós estamos fazendo uma exposição no livro do profeta Ageu. Eu tenho feito já fiz duas mensagens, essa é a terceira mensagem, e nós estamos refletindo sobre um período de reconstrução na vida do povo, no qual o povo era desafiado a descansar em Deus para fazer o trabalho. Então nós vamos ler esse texto antes de começar a mensagem propriamente dita. Vamos ler. Eu vou pedir para vocês acompanharem. Eu vou fazer essa leitura e vou pedir para vocês acompanharem. Ageu capítulo 2, verso 1 a 9 diz assim: No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Vocês viram que eu intitulei essa mensagem de Templo Menor, Glória Maior. Eu acho que essa é uma maneira de incorporar aquilo que o profeta Ageu está expondo aqui. Então eu quero começar falando de uma coisa que alguns de vocês sabem do que eu estou falando, do que eu vou mencionar agora. Passar a leitura do texto. Você já viu quando a gente está fora de forma e quer voltar ao condicionamento físico, né? Nós nos sentimos parecidos com esse sujeito aí. Eu frequentemente paro e quando vou voltar, falo, não, agora eu vou fazer exercício regularmente. Para quem tem uma vida sedentária, e eu sou um desses, talvez você seja também, a gente diz, não, agora vai ser diferente. Agora eu me comprometo a começar e não parar mais, né? E a gente percebe que logo no comecinho dessa tentativa, o corpo grita dizendo, para, não tem jeito, não dá. Por quê? Quando a gente está sem condicionamento físico, a falta dele é um estímulo, ou melhor, é uma maneira de fazer a gente desistir de buscá-lo, né? O corpo sente muito e diz logo no começo que você não deve aguentar. É igual quando você coloca alguma meta, aí você fala assim, não, eu vou correr X quilômetros. Mas você sabe que logo no comecinho você já vai se sentir cansado. E o corpo já está dizendo, olha, não dá mais. Toda vez que a gente tenta voltar a esse condicionamento, nós frequentemente precisamos de alguém para nos estimular. A ideia de um personal trainer, né, como é muito comum hoje para aqueles que estão zelando, cuidando da sua saúde, não é só alguém que entende do físico. Porque você poderia até fazer um curso e aprender direitinho como é que você faz isso e aquilo outro. Isso é importante. Mas o personal trainer tem uma outra função. É a de estimular, é a de encorajar, é a de animar você para você continuar, mesmo quando o seu corpo está dizendo, para, cara, para, não tem jeito, né? Eu estou usando essa ilustração porque eu sinto que espiritualmente funciona de forma parecida. Nós sempre precisamos, na nossa caminhada espiritual, ser encorajados. Deus faz isso frequentemente usando irmãos da igreja. Mas eu quero que você entenda que Deus sabe disso. Você pode se esquecer, mas Deus sabe disso. Deus sabe que eu e você não somos pessoas sempre no pleno vigor da forma espiritual. De que nós somos pessoas que frequentemente paramos de nos exercitar. E a gente diz, não, agora vai ser diferente. Esse ano eu vou melhorar. Esse ano eu vou mudar. Só que cansa. A gente se cansa muito rapidamente.
E nós precisamos de encorajamento, de alguém para nos estimular. Eu quero que você saiba que Deus faz isso de múltiplas formas. Mas uma das maneiras mais comuns de Deus nos encorajar na nossa volta ao condicionamento espiritual é usando irmãos que nos encorajam e nos exortam com a sua palavra. Eu quero que você saiba que Ageu vai tratar disso. A mensagem que nós temos que ouvir hoje, baseada nesse texto, é de um Deus que sabe que o povo vai precisar de encorajamento. Sabe que o povo está precisando de encorajamento. É um povo que, na mensagem passada, quem estava aqui ouviu, se animou a obedecer a Deus. Mas não vai demorar muito para eles terem fraqueza e precisarem de encorajamento. Eu quero fazer rapidinho o panorama do que nós já tratamos de Ageu, para você ser lembrado da história, até porque algumas pessoas não tiveram oportunidade de ouvir. Quero encorajar vocês a irem lá no site da congregação, né, ipalimeira.com.br, e ouvirem as mensagens para dar sequência, para fazer sentido. Veja o que a gente tratou no começo. A gente falou que havia um povo que tinha voltado para a terra para reconstruir, e a sua tarefa era reconstruir o templo. Só que eles estavam postergando isso. E Deus os exorta, Deus na verdade os confronta, dizendo: vocês estão pecando. Vocês estão pecando em postergar essa reconstrução. Então Deus os convoca à autoanálise. Olhe para onde os caminhos de vocês os levaram. Acordem. E nessa autoanálise eles tinham que observar o quê? Primeiro, que eles cuidavam das casas deles. Como é que é tempo de cuidar das casas de vocês e não é tempo de cuidar das coisas do Senhor? É uma das coisas que Deus fala. Outra coisa que Deus fala: vocês não percebem que o pouco que vocês tinham, eu tirei? Vocês semearam muito e colheram pouco, ficou aquém das expectativas? Uma das razões pelas quais está abaixo das expectativas é porque eu estou apertando vocês. No pacto com Moisés, no pacto mosaico, no período de Moisés, Deus havia dito que aquele que lhe desobedecesse sofreria consequências, inclusive econômicas. O povo sofreria consequências econômicas. É isso que Deus estava lembrando através de Ageu. Eles também deveriam retornar à reconstrução. Então, acordem, atentem, não só para dizer: é verdade, a gente tem errado. Tem gente que parece assim, né? É verdade. Mas falta responder. Você não se arrepende só dizendo: é verdade, estou errado. Você se arrepende voltando para o caminho, dando a meia volta e dizendo: não, então eu vou fazer diferente. Então eles tinham que fazer isso. O texto diz, na mensagem da semana passada, a gente falou, o texto diz que o povo se arrependeu, ouviu e temeu, respondeu a Deus. E não só responderam, começaram a reconstrução e Deus os encorajou com a sua presença. Deus falou: olha, eu estou com vocês. Não me imaginem que vocês estão fazendo isso sozinhos, eu estou com vocês. Deus os encorajou com a sua presença. E mais, Deus moveu o coração deles para que eles obedecessem. Né? Então nós falamos no finalzinho da mensagem passada de que Deus os encorajou, Deus trabalhou neles, o que a gente chama de providência. Deus trabalhou neles porque Deus é quem efetua em nós, tanto o querer quanto o realizar. Deus os levou à obediência. Então assim, o capítulo 1 começa mal, mas termina bem. Começa mal porque Deus está confrontando o erro do povo, mas termina com o povo obedecendo, Deus trabalhando. Então você fala: maravilha, muito bom, né? Agora eu acho que vai bem. Mas capítulo 2 começa e ele vai começar dizendo: o povo cansou. É basicamente isso que vai dizer. O povo botou a língua para fora. Não aguentou o pique. E não durou muito tempo. Não pense vocês que eles fizeram, trabalho por muito tempo. Não. Eles logo cansam, desanimam e se sentem fracos. Então, nós vamos tratar hoje exatamente dessa fraqueza do povo, que trata no início do texto nosso. A gente vai trabalhar isso. Depois nós vamos mostrar como Deus encoraja o povo novamente. Não basta Deus encorajar uma vez. Deus tem que encorajar de novo o povo. E o encorajamento não é um encorajamento do tipo: vamos lá, você consegue, né? Deus não é um personal trainer que acha que a gente tem todo o gás do mundo. Ele sabe que a gente não tem todo o gás do mundo, ele sabe que a gente carece de auxílio dele. Então o encorajamento dele sempre é acompanhado de promessa. Tá? Então nós vamos ver como Deus encoraja o povo, mas acompanha esse encorajamento com uma promessa. Eu quero começar falando da fraqueza do povo, do lamento deles. O lamento deles
é que a primeira casa era mais pomposa, mais gloriosa. Presta atenção no primeiro verso. Eu vou pedir para vocês olharem para o texto impresso aqui. Se alguém tem a Bíblia aberta lá em Ageu, dá uma olhada no versículo 15, que é o último do capítulo 1. Versículo 15 do capítulo 1 diz o quê? Se alguém tem o texto, pode ler, por favor. Texto da Bíblia. No 24º dia do sexto mês. Quer dizer, o capítulo 1 termina dizendo assim que eles obedeceram e começaram a construir no 24º dia do sexto mês. Aí, olha como é que começa o capítulo 2. No 21º dia do sétimo mês, Deus teve que falar de novo com o povo, porque eles já tinham desanimado. Não tinha passado nenhum mês, cara. Nem um mês. Que eles falaram, não senhor, agora vai. Dessa vez vai. Agora eu vou mudar. Nem um mês. E Deus levanta o profeta para falar com eles novamente. É bom que a gente atente para isso. Claro, existem razões pelas quais eles estavam desanimados. E eu quero atentar para alguma delas. Por exemplo, esse período entre o 24º dia do sexto mês e o 21º do sétimo mês, tiveram vários feriados. E o povo não trabalhava. Então assim, além do dia de sábado, né, que o judeu não trabalhava, teve festa, teve celebrações, festas, dias especiais que eles também não trabalhavam. Então é como se eles tivessem produzido pouco. Mas não só isso, eu acho que eles se envolveram no trabalho suficiente para ter noção do tamanho dele. Começaram a reunir os materiais e olhar para o tamanho do trabalho, e isso deve ter desanimado muito. Mas não só isso. À medida que eles planejavam e viam a coisa começar a engrenar, eles não viam a glória que Deus havia prometido. No capítulo 1, que a gente já estudou, Deus fala que Ele queria que construísse a casa para a sua glória. Eu não sei se você se lembra, se você tem conhecimento bíblico, você já deve ter passado por essa parte da Bíblia Sagrada, na qual fala que quando Deus mandou o povo construir o tabernáculo, Deus se fez presente lá através da nuvem, era a sua glória. Mas eles estavam construindo uma coisa que não parecia muito gloriosa. Não parecia muito assim animadora. E eles tinham razões para se desanimarem. Veja, eu destaquei aqui alguns motivos para o desânimo deles. Principalmente lembranças. Eles haviam recordado algumas coisas que os desanimavam. Deixa eu destacar o quê? Primeira coisa era que o 21º dia do sétimo mês, que é como começa o capítulo 2, era o último dia da festa dos tabernáculos. O que era a festa dos tabernáculos? Era o momento em que eles celebravam como Deus cuidou deles na peregrinação do deserto. Quando eles saíram do Egito, debaixo dos cuidados de Moisés, eles moraram em tendas. Por isso que depois que entraram na terra, todo ano eles celebravam uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. Na verdade, eles armavam barracas e ficavam durante uma semana na barraca lembrando do cuidado de Deus durante a peregrinação no deserto. O que isso mostrava? Era uma forma de agradecer a Deus pela provisão, pela maneira como Ele cuidou e trouxe coisas ao povo. Só que esse era um dia de alegria, de agradecimento pelas bênçãos de Deus, porque via o cuidado de Deus. Eles não estavam vendo isso. Na verdade, eles não estavam vendo isso. E o que era para ser dia de festa para eles estava sendo um dia de tristeza para alguns, porque não estavam vendo a provisão de Deus como eram para ver. A outra lembrança que também lhes desanimava é que foi exatamente durante essa festa, anos antes, que o rei Salomão inaugurou o seu templo majestoso. E o templo de Salomão era de cinema. Era uma coisa cheia de esplendor. Salomão foi o rei mais rico de toda a história de Israel. Então muita riqueza foi colocada dentro daquele templo. E eles, lembrando disso, tinham tristeza, porque Salomão havia inaugurado um templo glorioso. Eles não, eles tinham um templo muito simples, muito aquém daquilo que eles estavam acostumados. Inclusive, se você dá uma olhada no texto impresso, olha como é que Ageu, em nome de Deus, se dirige ao povo. Olha o verso 3. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Perceba que Deus não diz para o pessoal,
não é feio não, é bonitinho o templo. A gente faz isso, né? Não fica frustrado não é pobre, é bem riquinho, tá bom. A gente acha que anima as pessoas assim, né? A gente tem dificuldade de reconhecer, não, tá feio mesmo, tá feio, mas fica alegre mesmo, não dá. A gente acha que a gente não encoraja ninguém assim. A gente entende que para encorajar alguém, você tem que dizer, não, tá bom, tá bonitinho, tá ótimo, não, fica tranquilo, né? Deus não faz isso. Ele não fala, não é verdade que comparado àquele templo, isso aqui é pequeno? Quem de vocês viu o outro templo? Na verdade, ele estava falando com os mais velhos. Só para você ter uma ideia, o templo havia sido destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia, 60 anos antes. Então, quando Ageu fala isso, ele está falando com os mais velhos, gente dos seus 70, 80, gente que lembra, aquele templo era lindo, fantástico. E Deus admite, esse não é pequeno? É pequeno. É por isso que a gente lê em Esdras, que quando eles lançaram os alicerces, os mais velhos choravam. Alguns estavam felizes, mas os mais velhos choravam. Isso foi lá atrás, quando lançaram os alicerces, 15, 16 anos antes. Mas agora, alguns deles estavam desanimados de novo. Por quê? Porque na época de Salomão, o templo foi sinal de progresso. Para eles agora, parecia sinal de regresso, de decadência. Então os mais velhos olhavam e se frustravam. É por isso que eu sinto que uma das coisas que às vezes nos desanima é o saudosismo dos mais velhos. Isso não é coisa só dos nossos dias, não. Renan, você já ouviu assim, gente dizer, mocidade boa era da minha época, Renan. Não é essa mocidade do qual você participou. Trabalho de evangelização a gente é que fazia. Precisa ver. Era fantástico. Moçada toda ia para tal lugar. Frequentemente, as gerações mais velhas fazem isso, não fazem? E ao invés de entenderem o seu papel como sendo animador para a geração mais nova, dizendo, olha, façam assim, encorajador para a geração mais nova, é comum os mais velhos olharem e falar assim, templo bom era o de Salomão, essa coisinha michuruca que vocês estão construindo. Templo bom era aquele. Esse saudosismo, ele já havia naqueles dias e ele existe hoje. Tem um texto em Eclesiastes que fala assim, olha que sabedoria por parte do pregador, né? O autor de Eclesiastes chama de pregador, né? Ele fala assim, jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Não diga isso. Não seja alguém que olha para trás e fala, tempo bom. Você tem que lembrar que saudosismo sempre vem acompanhado de uma comparação irreal. Por quê? Porque você tem lembranças boas. Você tem lembranças selecionadas. E selecionadas, elas são incomparáveis. Incomparáveis. E nós temos esse costume, e o povo não devia fazer isso. Por que não devia fazer isso? Salomão viveu em outros tempos. Ele viveu num tempo de prosperidade financeira. Davi preparou para Salomão fazer o que ele fez. Salomão não fez sozinho. Lembra que Davi, durante o seu reinado, no finalzinho, ele reuniu recursos para que Salomão construísse o templo. Então, é uma situação completamente diferente. Mas esse tipo de desânimo acontece no nosso meio, inclusive com o trabalho eclesiástico. Veja, nós às vezes somos pessoas que desanimam a nós mesmos, né? Nós fazemos comparações indevidas, quando nós não vemos frutos. Um autor que eu li fala assim, quantas vezes a gente não diz assim, olha, nossa igreja devia ser como a igreja no período de Atos dos Apóstolos. Quando a gente faz essa comparação, aí a gente olha para a nossa igreja e fala assim, nossa, está longe de ser Atos dos Apóstolos. Ou senão quem gosta de história fala assim, não, nós temos que voltar às verdades da reforma. Tempo bom era da reforma. Ou senão, no período da história dos Estados Unidos, da Inglaterra, tinham os chamados avivamentos. E não importa, ou senão igrejas hoje, que de repente sejam igrejas de sucesso, você diga assim, a igreja tal, aquela que é boa. Quando a gente faz isso, a gente se desanima, quando a gente faz esse tipo de comparação. Quantas vezes nós ficamos tristes porque a gente não vê os frutos na evangelização? Parece que o pessoal não evangeliza e quando evangeliza ninguém vem. Ou quando você não vê o fruto no crescimento espiritual dos crentes, no amadurecimento. Não é triste você olhar e falar assim, fulano está na igreja, mas espiritualmente tão fraquinho. E se você ama o Senhor, você se desanima com isso. E por isso que essa palavra continua e sempre é atual.
porque ela vai se dirigir a pessoas que cansam muito rápido. Muito, muito, muito rápido. Deus vai falar com o seu povo e encorajar o seu povo a entender que a gente não olha para o exterior, mas para quem habita no interior daquele templo. A gente tem que olhar não para a forma do trabalho, do nosso trabalho, mas para o Deus em quem, ou que em nós habita, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Esse tinha que ser o nosso enfoque. Por isso que Deus vai trazer uma palavra de encorajamento. Você percebe que no verso 4 é repetido 3 vezes, coragem. Numa outra tradução é assim, ser forte, ser forte. Por que 3 vezes? 2 razões desse triplo encorajamento. Primeiro é que quando você enfatiza, quando você repete, você enfatiza. Na língua hebraica não existe superlativo. Não existe assim alguma coisa que aumenta. Você fala assim, esse poço não é fundo, ele é fundíssimo. Ele é, não, você fala assim, no hebraico você fala assim, esse poço é fundo, fundo. Você repete a palavra para dar ênfase a ela. Quando Deus fala assim, ser forte, ser forte, ser forte, coragem, 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 Ele está dando ênfase. Mas não só ênfase, Ele está mostrando a abrangência, o alcance do seu encorajamento. Porque Ele fala para os três ouvintes, que seria Zorobabel, o líder político, Josué, o líder eclesiástico, e o povo. E para o povo, Deus usa uma expressão muito bonita. Fala assim, coragem, povo da terra. Olha que legal. Eles não eram um povo que tinham morado 70 anos numa outra terra, mas agora eles eram um povo da terra. Eles eram daquele lugar, da terra prometida, que Deus havia separado para eles. Coragem, povo. Encorajando eles a fazerem o trabalho. Eu quero que você entenda que Deus age assim sempre. Quando eu falei no começo da mensagem que Deus sabe que a gente precisa disso, eu quero que você se lembre de momentos na história da Bíblia que Deus fez isso, na história da redenção. Deus fez isso com Josué, eu já mencionei esse exemplo na mensagem passada, mas ele é importante usar de novo. Por quê? Quando Deus fala para Josué que ele tem que tomar agora o lugar de Moisés, lá no capítulo 1 de Josué, Deus fala 3 vezes, ser forte, ou coragem, mesma expressão, é a mesma expressão de Ageu. 3 vezes, para o mesmo homem, para dizer, olha, caso você não tenha ouvido da primeira vez, ser forte. Caso não tenha ouvido da segunda, ser forte. E esse encorajamento, Deus repete, Deus fez isso. Quando Davi, por exemplo, passa a tarefa para Salomão para construir o templo, ele é um menino, moço. E é uma coisa muito majestosa que ele ainda não tinha feito. Mas Davi fala para Salomão, Salomão, coragem. Coragem, meu filho. Você vai fazer, o Senhor é contigo. Mesma coisa Jesus com os discípulos, a gente lê o texto. Por que Jesus os anima a ter coragem? O texto que está na nossa liturgia, que nós lemos hoje. Coragem, não tenham medo. Por quê? Deus estava ali. Tanto é que quando ele entrou no barco, o que eles falaram? Verdadeiramente, esse cara é filho de Deus. Esse é extraordinário. Esse homem é fora do comum. Ele é Deus presente. Então, eu quero que você entenda como Deus faz isso no decorrer da história. Eu peguei essas 3 histórias, mas existem outras nos quais Deus encoraja exatamente o povo, estimulando-os a continuar. Mas tem uma lição muito preciosa que eu aprendi estudando para essa mensagem e eu quero compartilhar com vocês. Como é que Deus encoraja? Qual é a dinâmica que Ele usa para encorajar? Presta atenção nessa sequência que está no texto de vocês. No verso, se você olhar para o que está impresso aqui, no verso 4, fala assim, ao trabalho. Isso aqui é uma exortação, é para dizer o que você tem que fazer. Ao trabalho. Voltem a trabalhar. Vocês desanimaram logo? Voltem a trabalhar. Ao trabalho. Mas Deus não fala simplesmente, levanta, rapaz. Deus encoraja com a sua realidade presente. Ele fala, eu estou com vocês. Ele repete. Lembra que ele já tinha falado isso no capítulo anterior. Nós falamos na mensagem passada da presença de Deus. Não só isso, Deus confirma que o mesmo Deus que estivera com Moisés é o Deus presente com eles. Por isso que ele fala lá no verso 5, esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Não pensem vocês que mudou. Não é porque nos dias de Moisés era fantástico e hoje é diferente. Eu sou o mesmo Deus.
A mesma aliança. Sabe por que é importante a gente destacar isso? Porque às vezes nós somos tentados a pensar que Deus tenha mudado. Tem um texto muito interessante no livro de Juízes, que um autor me chamou a atenção para ele, no qual Gideão fala algo que é expressão de desânimo. Você lembra que Gideão titubeou quando Deus o chamou para a tarefa, né? Não pense você que Gideão é um homem confiante quando ele pede para Deus fazer o orvalho, molhar o novelo, depois a grama ao redor. Quando Gideão fala isso, ele está tentando fugir da responsabilidade. Lá em Juízes capítulo 6, tem um texto muito interessante que mostra esse tipo de preocupação por parte do homem fraco. Né? Verso 13 diz assim, 6:13, vou ler para vocês. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos de Midian. O que esse texto está mostrando é que Gideão disse assim, Senhor, por que o Senhor não age conosco do mesmo jeito que agia antes? Olha como o servo de Deus fraco, às vezes vira a mesa e culpa Deus. Às vezes nós fazemos isso, né? Mas Deus repete, caso a gente pense assim, Deus não fala ao trabalho e vamos lá pessoal, força. Deus fala, a mesma aliança que eu fiz lá atrás, eu fiz com vocês, eu sou o mesmo Deus presente. Essa é a realidade do presente. Depois ele fala, não tenham medo. E aí dos versos 6 ao 9 ele vai falar de coisas futuras. Presta atenção, exortação, promessa. Exortação, promessa. Essa é uma das lições preciosas que eu aprendi e refleti essa semana, e já tenho pensado nisso. Deus não traz simplesmente leis para você. Deus, não pense que Deus é um sargento que diz assim, vamos. Deus é um homem, Jesus Cristo é um homem, sim. Deus é uma pessoa que nos encoraja a fazer as coisas, mas baseados na sua promessa. Deus não nos traz leis se não for acompanhado de evangelho. Eu quero que você entenda isso. Deus não dá mandamento sem promessa. Um exemplo claro, os 10 mandamentos. Sabe como é que Deus começa os 10 mandamentos? Eu sou o Senhor que te tirou do Egito. Eu sou Deus que te salvou. Então agora, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tome o meu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Todos os mandamentos vêm depois de Deus falar assim, eu sou o Deus que te tirou do Egito. Eu sou o Deus que te salvou. Eu fui gracioso com você. Eu vou cuidar de você. Então agora, faça isso. Deus não dá ordem que não seja ou precedida ou acompanhada da sua graça, da sua promessa. Desde a queda, a lei sempre é acompanhada ou precedida pelo Evangelho. E essa é uma mensagem importante, eu quero que você entenda as implicações disso. Inclusive, até quando Deus fez o pacto com Moisés, Ele não traz só maldições, Ele fala, se você me obedecer, eu vou fazer isso. A terra vai ser frutífera, eu vou cuidar assim. Deus anima o seu povo com promessas. Sabe, eu tenho percebido que às vezes nós falhamos nisso. Nós falamos isso no contexto de cristão, não estou falando de gente que não conhece a Bíblia. Estou falando de gente que supostamente conhece a Bíblia, mas que ensina mandamento sem promessa. E mandamento sem promessa é moralismo. Eu vou dar exemplo de coisas que eu estava compartilhando com alguns irmãos ontem, mas que expressa como às vezes a gente não imita o nosso Deus. Em departamento infantil, de escola dominical, frequentemente é comum. Frequentemente os professores conduzem os nossos filhos a aprender alguma coisa no final da aula, uma aplicação. E qual é a aplicação? Sempre é assim, o que é que eu tenho que fazer? Então presta atenção, quando você ouve uma mensagem, você sempre fica com aquela perguntinha assim, eu quero ver quando o pastor vai chegar naquela hora que eu tenho que fazer alguma coisa. Que é a aplicação. E daí? E eu com isso? O que eu tenho que fazer? E normalmente é o que eu faço, as minhas obras, ao invés de o que eu tenho que crer. Em que eu tenho que confiar? Parece que não é aplicação para criança pequena. Como é que a gente aplica para criança pequena? Olha, tem que obedecer os pais, viu? Final da aula, tem que obedecer os pais, tem que respeitar os mais velhos. É assim que a gente educa os nossos filhos muitas vezes. Minha filha
saiu para viajar, não está conosco esses últimos dias. E antes de sair, o que eu mais pensei em fazer é falar, olha, lembra de fazer isso, lembra de fazer aquilo, lembra de fazer isso. Né? Ordens. Mas a gente nem sempre prepara os nossos filhos para o caso deles não obedecerem às ordens. E aí? Às vezes eles não ouviram suficientemente sobre como é que eu me porto quando eu não obedeci às ordens. Nossos filhos também precisam ouvir o Evangelho. Não só lei, não só regra, não só mandamento. Eles precisam ouvir sobre promessas, perdão, graça. Mas parece que isso é coisa de adulto, não é de criança. Nós não somos bem treinados a passar isso para os nossos pequeninos. E a gente já começa errado. Esse é um exemplo de não imitar nosso Deus na maneira como Ele lida conosco. Ele sabe que nós, filhos pequenos dele, precisamos de encorajamento. Precisamos da sua promessa. Precisamos... E como é que Deus promete e cuida de nós? Ele fala do Espírito de Deus. No nosso texto, fala assim, o meu Espírito estará entre vocês. Mas não pense que isso é só uma promessa do Antigo Testamento. É como Deus encoraja no Novo Testamento. Eu coloquei alguns textos aqui que a gente não vai ler, mas que são lindos, eu quero citá-los rapidamente. Encorajamento para o testemunho. O texto de Lucas 12, que está ali na projeção, ele fala assim, que quando vocês foram colocados diante da autoridade, não tenham medo sobre o que vocês irão dizer, porque o meu Espírito conduzirá o que vocês irão falar. Você já pensou você acreditar nisso? Que coragem que lhe daria para sair testemunhando para quem quer que seja? Frequentemente nós titubeamos quando ele diz assim, pastor, e se ele falar isso, o que eu vou falar? E se eu me deparar com alguém que conhece muito, o que eu vou dizer? Deus encoraja os seus apóstolos, gente que não tinha conhecimento, não eram estudados, eram pescadores, dizendo assim, não tenham medo, se vocês forem colocados diante de autoridade, o meu Espírito vai conduzir vocês ao que vocês vão falar. Você vai saber na hora o que falar. O meu Espírito. Assim como recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Atos 1, verso 8. Olha Deus falando que o seu Espírito é o encorajamento para você ter que fazer o que você é ordenado a fazer na palavra. Você é ordenado a testemunhar. Mas pastor, eu sou tão pouco treinado. Deus fala, mas você tem o meu Espírito. Eu não estou te dando ordem sem te dar a ferramenta. Eu estou te dando o meu Espírito. Assim como encorajamento para o ensino. Frequentemente a gente diz assim, eu não sou como você, pastor. O senhor fala na frente. O senhor está acostumado, o senhor fez teologia. Eu não consigo assim ensinar. Quando eu encorajo pessoas a dizer assim, você já pensou na possibilidade de receber um casal na sua casa? Ou um amigo, ou um parente, dizer assim, vamos estudar a Bíblia juntos? Pastor, isso é coisa de presbítero, de pastor. A gente frequentemente se sente incompetente. Mas Deus fala que o Espírito dele nos guiaria a toda a verdade. E ele fala, Jesus falou, e ele vai falar daquilo que eu lhe passei. Olha só, os apóstolos, você pensa que os apóstolos sabiam de tudo? Tinham passado 3 anos com Jesus, mas depois Jesus subiu ao céu e falou assim, agora cuida. Se eles olhassem do ponto de vista humano, eles iam dizer, Senhor, agora que a coisa estava engrenando, Senhor, o Senhor foi embora. Mas ele deixaria o Consolador, porque o Consolador seria o ânimo, o encorajamento para eles. Eu quero que você entenda que não é diferente hoje. O Espírito de Deus na vida daqueles que acreditam em Jesus, que creem em Jesus, é o encorajamento de Deus para dizer para você, claro que dá para fazer. Eu te dei o meu Espírito. Claro que dá para fazer. Nós temos que ser lembrados disso constantemente. E olha a promessa final. Estamos já terminando. O vislumbre de um futuro glorioso. O texto, versos 6 e 7, fala que Deus abalaria as nações, faria tremer as nações, chacoalharia, né? E essa ideia é a ideia de um futuro triunfante, glorioso. Deus chacoalharia de tal forma que a riqueza das nações viria para o seu reino, seria trazido para o templo. Deus fala assim, eu tenho tanto poder sobre as nações que eu vou fazer com que as riquezas delas venham para vocês. O interessante dessa promessa de Deus, que é uma promessa futura, é que ela tem múltiplos cumprimentos. Na Bíblia Sagrada, frequentemente é assim. Quando você está lendo a Bíblia em casa,
de repente você fala assim, pastor, eu li um negócio essa semana, e fala lá, o profeta falou que Deus ia fazer isso, isso, isso. Isso já aconteceu ou vai acontecer? Essa é uma pergunta comum entre crentes. Peraí, isso aí é um negócio que já aconteceu? Ainda... Frequentemente, as profecias não têm só um cumprimento, ela tem múltiplos cumprimentos. É igual quadro com várias dimensões. É igual olhar para uma paisagem e você vê os picos aparentemente um do lado do outro, mas na verdade eles têm quilômetros de distância de um para o outro. Mas você olha assim, a impressão que dá é que é tudo um do ladinho do outro. Profecia também é assim. Quando Deus fala assim, eu farei abalar as nações e virão as riquezas das nações para o meu templo. Há um sentido em que isso é cumprido logo nos dias de Ageu. O livro de Esdras fala que depois de um tempo que eles começaram a reconstruir, quiseram atrapalhar essa construção, quiseram dificultar, mas Dario viu lá que Ciro havia ordenado lá atrás a reconstrução do templo, então ele diz, não, pode continuar assim. Não só isso, nós vamos pagar a reconstrução. Dario faz como Ciro, seu antecessor, e diz, nós vamos dar dinheiro para essa reconstrução. Então há um cumprimento imediato de dinheiro das nações vindo para a casa do Senhor. Mas não só isso. Isso aí é pequeno. Isso é só o começo. O que Deus estava falando era coisa muito maior. Na primeira vinda de Jesus, Deus fez com que a riqueza viesse e glória viesse para o seu templo. Você lembra quando Jesus assim se deparou com aquele templo bonito de Herodes? Herodes foi alguém que colocou esse templo, fez com que esse templo de Ageu ficasse muito mais glorioso. Ele não derrubou e reconstruiu, ele expandiu esse templo. E ele deixou o templo assim tão lindo que os homens babavam. Jesus falou assim, destrua em 3 dias e reconstrua. Aí o texto da Bíblia de João 2 fala que ele estava se referindo ao seu corpo. Por quê? Porque em Cristo habita a plenitude da divindade. O que é o templo? É onde Deus faz morada. E Paulo disse, nele residia a plenitude da divindade. Então ele estava falando do seu templo. Ele gloriosamente foi destruído e reconstruído em 3 dias. E não só isso. Quando ele fez isso, o que ele fez? Ele construiu um outro templo em que habita o seu povo. E agora não é feito só de judeus. É feito de brasileiro, de gente de Limeira. Faz parte desse templo. Gente de toda parte vindo para fazer parte desse lugar onde Deus habita. Não mais um lugar, mas pessoas em que Deus habita. Deus estava apontando para essas coisas. Mas não só isso. Tem cumprimento maior em relação à segunda vinda. Lá o texto de Hebreus, capítulo 12, a gente não vai ler, é o único texto do Novo Testamento que cita Ageu. E cita exatamente essa parte, Ageu 2:6. Deus faria abalar a céu e terra. E por que o autor aos Hebreus faz isso? Ele diz assim, olha, as coisas que Deus criou, céu e terra, são abaladas, mas nós vivemos num reino inabalável. O autor aos Hebreus está fazendo a gente olhar lá para frente, para as coisas do porvir, em que Deus vai fazer as riquezas das nações, por assim dizer, as pessoas das nações vindo para fazer parte do povo de Deus. Então é interessante a gente olhar para a profecia dessa maneira. Deus está encorajando o povo dizendo, olha lá para frente. E Deus fala que ele é rico, ele fala assim, é minha a prata, é meu o ouro, está lá no verso 8. Essas coisas são minhas. Deus está falando, eu sou o provedor de recursos. Quando Jesus falou assim, eu edificarei a minha igreja, ele está falando, a preocupação é minha. Eu cuido disso. Não se preocupe para fazer o meu trabalho, eu providencio os recursos. Ele está animando um povo desanimado. E ele promete glória maior e paz. Verso 9, muito belo, desse texto, fala assim, olha só. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar estabelecerei a paz. O que Deus está dizendo? Que, diferentemente do que o físico demonstrava, Deus traria coisas grandiosas para o seu reino. Deus faria com que aquele templo, com o templo que Deus estava para reconstruir, fosse muito mais glorioso do que feito simplesmente por pedras. Né? Essa aqui é a coisa fantástica que Deus está sinalizando. Eu quero mostrar em que sentido. Olha só, no Novo Testamento, Pedro fala assim, vocês são pedras vivas. Por que o templo futuro seria mais glorioso do que o templo dos dias de Salomão? Porque o templo futuro não é feito de bloco, de madeira.
Ele é feito de pedras vivas, de pessoas. Por que ele é mais glorioso? Porque ele não alcança só uma nação. Ele alcança gente de todas as nações. Ó Rei das nações, quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome? Alcance universal, uma aliança perene. Lá em 2 Coríntios 3 fala que a aliança com Moisés, ela foi se diluindo, mas a nova aliança ela é mais gloriosa. Por quê? Porque ela não acaba. Ela não acaba. Então é nesse sentido que Deus está dizendo que a glória futura é maior. Eu quero terminar atentando para você, mostrando a você o que eu tenho aprendido sobre como é que a gente responde à promessa. Essa dinâmica de encorajamento que Deus fala assim, ao trabalho, mas Ele fala, estou com você. Ao trabalho, olha o que eu vou fazer lá na frente. Né? Não tenha medo, mas olha o que eu vou fazer. Então Deus exorta e promete, exorta e promete. E como é que a gente responde à promessa de Deus? Algumas coisas aqui para a gente fechar essa mensagem. Primeira coisa, creia que Deus faz muito com pouco. Eu citei aqui duas coisas que me fizeram lembrar disso quando estava preparando essa mensagem. Lembra que Jesus faz questão de de alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Porque Ele quis mostrar para todo mundo que Ele é capaz de pegar pouquinho e fazer muito. Não é nem por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, disse o profeta Zacarias. Eu consigo fazer muito com pouco. Paulo falou assim, Deus manifestou a glória do Evangelho através de vasos de barro. Ele estava falando dele. Ele diz, não pense que Deus escolheu assim os feras para fazer o seu reino crescer. Deus escolheu os vasos de barro para carregar a sua gloriosa mensagem. Ao invés de colocar em coisa linda de ouro, de prata, não. Ele pegou vaso de barro e colocou as coisas mais preciosas ali dentro, para dizer que Deus faz muito com pouco. Isso aqui é encorajador para gente que pensa que é pouco. Deus não fala, ó, não, você não é pouco, você é muito. Não, Ele fala, você é pouco mesmo. Assim como Ele falou, essa casa não é mais simples do que a anterior? É, mas não pense que ela vai ser menos gloriosa, ela vai ser mais gloriosa. O que eu tenho planejado é mais glorioso. Você chega para Deus e fala assim, Senhor, eu sou tão incompetente. Deus fala, é verdade. Não pense que Deus engana você dizendo, não, você vai ser um ótimo servo nas minhas mãos. Você é fantástico, muitas qualidades. Não, Deus fala, é verdade, você é muito incompetente. Mas eu vou fazer muito com você. Você topa? Crê nisso? Eu vou fazer muito. Deus faz muito com pouco. E outra coisa que eu aprendi esse tempo e quero exortar vocês a fazer igual. Aprenda a olhar para frente. Eu não sei se você atentou no texto que a gente leu, fala assim, dentro em pouco farei isso. Deus fala assim, ó, daqui a pouco eu vou fazer. Daqui a pouco significa, ainda não está acontecendo, mas vai. Você tem essa esperança? Sabe o que eu tenho aprendido? Que eu quero muito que vocês aprendam a gente viver na expectativa de coisas que Deus ainda há de fazer. O nosso problema é que a gente só quer olhar o que Deus já fez para dizer, ok, agora sim, agora o Senhor vai. Se o Senhor fizer, Senhor, se o Senhor der o primeiro passo, eu vou atrás. Mas se Deus fala assim, dê o primeiro passo, que eu vou atrás. Você fala não. Deus ensina o seu povo a acreditar, a esperar aquilo que Ele tem planejado. Essa expectativa, ela é boa. Inclusive, para contrariar o que muita gente diz, olhar para frente, olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Você percebe a linguagem daquele texto? Vocês estão estudando isso em Hebreus 11. Vocês que vierem de terça-feira para o estudo bíblico, vocês vão aprender mais e mais disso. O final do texto de Hebreus 11, início do capítulo 12, fala assim que a gente tem que correr no estádio, com muita gente ao nosso redor, olhando para onde? Não é para baixo, para a linha de chegada, para frente. Corredor que corre bem não olha para baixo, olha para frente. Na vida cristã não é diferente. A gente não olha ao nosso redor, a gente corre olhando para frente. Quando a gente olha para frente, não pense você que a gente deixa de fazer o que temos que fazer no presente. Errado as pessoas que dizem assim, eu não gosto de crente que fica falando das coisas do futuro, que parece que ele não trabalha aqui. Errado. No capítulo 15 de 1 Coríntios,
Paulo fala um capítulo inteiro, um capítulo longo sobre ressurreição. E no finalzinho ele fala assim: irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha que coisa! No final de um capítulo sobre ressurreição futura, ele fala: continue firme no trabalho, sempre abundante na obra do Senhor. Olhar para frente ensina a gente a trabalhar bem aqui, agora. E eu quero que você aprenda isso. Foi isso que Deus encorajou o povo nos dias de Ageu a fazer. Vamos crer que Deus faz muito com pouco e aprender a olhar para as coisas que Ele tem prometido que ainda hão de acontecer. Feche os seus olhos, nós vamos orar.